Meus queridos, minhas queridas, dou a vocês mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia, esse canal que busca trazer para vocês conteúdos completos de biologia para que você se prepare melhor para o Enem, para o vestibular ou para aquela provinha marota que você vai ter no colégio. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos dar o start nas nossas lives de revisão do Enem. Mas é claro, você não está assistindo uma live, está assistindo um vídeo gravado. Por que isso? Porque a ideia desse vídeo é trazer para vocês uma análise dos últimos 5 anos de Enem, uma análise das questões de biologia. Vamos levantar, nesse caso, quais são as áreas da biologia que mais são cobradas e quais são os temas dessas áreas que mais aparecem no Exame Nacional do Ensino Médio. Então é um vídeo muito importante até para você nortear os seus estudos. Fica a dica, beleza? Mas antes da gente entrar aí nesta análise, aquele nosso ritual padrão. Se você é novo por aqui, nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta, dá uma olhadinha naquilo que você tem que estudar, porque não é bem a hora do estudo, mas é a hora que prepara para o estudo, beleza? Então vamos direto para o nosso PDF. Como a gente está vendo aqui nesse PDF que eu preparei, nós temos a biologia separada em áreas. O que eu vou levar em consideração nessas áreas? Quais as áreas que eu vou levar em consideração? A primeira delas é a citologia, que é o estudo da célula, e aí eu vou ver temas como transporte de membrana, membrana plasmática, organelas citoplasmáticas, síntese proteica, núcleo e divisão celular. Depois eu passo para a histologia, que é o estudo dos tecidos, e aí a gente tem o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido nervoso e o tecido muscular. Logo depois da histologia, eu tenho a ecologia, e aí a gente vai ter ecossistemas e biomas, nós vamos ter cadeias, teias alimentares, pirâmides biológicas, ação antrópica e poluição, ciclos biogeoquímicos, dinâmicas populacionais, sucessão ecológica e relações ecológicas. Logo depois eu passo para a genética. Aí a gente tem os experimentos, né, as leis de Mendel, a herança sexual, sistemas sanguíneos, tanto o ABO quanto o RH quanto o MN. Temos a genética das populações, que andava sumida, mas apareceu no último Enem. Temos também interações gênicas, engenharia genética, mutações e por aí vai. Logo depois a gente entra nos seres vivos, e aqui nos seres vivos eu estou considerando até o reino fungo, tá? Então a gente tem a taxonomia, temos os vírus, que não são seres vivos, mas a gente estuda aqui nesse bloco. Nós temos o reino Monera, o reino protista e o reino fungo. A mesma coisa a gente vai ver então, já que falamos desses organismos sobre as doenças, né? Vamos falar nos seres vivos sobre as doenças causadas por vírus, fungos, bactérias e protozoários, beleza? Bem, logo depois a gente tem a botânica com a classificação das plantas, a fisiologia e anatomia vegetal, também entra aí a histologia vegetal. Temos a zoologia com a classificação dos animais, a fisiologia e a anatomia animal. Nós temos também as zoonoses, né? As zoonoses que, entre elas, nós podemos falar daquelas que são utilizadas como... que um animal é utilizado como vetor, né, como hospedeiro intermediário, mas também temos aí as verminoses, que são importantes dentro do estudo da zoologia. E aí, logo depois da zoologia, uma das minhas áreas preferidas, que é a bioquímica, no qual nós vamos falar dos nutrientes e das cadeias metabólicas. Depois da bioquímica, continua, nós temos a evolução, aí a gente tem origem da vida, tipos de evolução, a gente tem as teorias evolutivas, então Lamarck, Darwin, a gente tem a cladística e temos também a especiação. E a gente já viu que especiação, né, quando a gente resolveu as provas anteriores do Enem, é um tema que gosta de cair bem no Enem, tá? E para finalizar, a fisiologia humana, que nós vamos
ter representada pelo sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, temos também o sistema excretor, o sistema endócrino, o sistema nervoso e os sentidos e o sistema imunológico, tendo aí com base também os conceitos de soro e vacina. Então, deixa eu voltar lá para o comecinho do PDF, a gente vai ter então citologia, histologia, ecologia, genética, seres vivos, botânica, zoologia, bioquímica, evolução e fisiologia humanas. Eu peguei as últimas provas do Enem e fiz então uma classificação das perguntas de biologia e das perguntas de ciências da natureza, que são basicamente de química ou física, que podem ter conceitos de biologia atrelados a ela. Então eu fiz esse mix, fiz esse apanhado de questões aí, e avaliei essas questões de acordo com estas áreas da biologia, certo? Então vamos dar uma olhadinha em como que essas provas do Enem de 2016 até hoje se comportaram em relação a essas áreas, tá? Então vamos lá. Primeira prova do Enem de 2020, a última prova, nós tivemos 7 questões de ecologia, tivemos aí temas como ação antrópica, ciclos biogeoquímicos, sucessão ecológica e dinâmicas populacionais, uma questão de evolução com especiação, 3 questões de zoologia com artrópodes, eumintos e aves, uma questão de fisiologia, falando de sistema digestório, 3 questões de genética, tivemos aí alterações cromossômicas, sistema ABO, genética das populações e engenharia genética e uma questão de citologia falando de citogenética. Acaba sendo genética também, mas focada um pouco na questão do núcleo, por isso a gente chama de citogenética. Entendam que quando eu falo de genética, aqui eu falo 3 questões e dou aqui 4 temas, é porque às vezes a questão ela não aborda apenas um tema dentro da genética, ela aborda outros temas também. Beleza? Bem, seguindo a prova do Enem Digital também do ano passado. 5 questões de ecologia, e aí tivemos abordagem de pirâmides ecológicas, cadeias e teias alimentares, ação antrópica e poluição e ciclos biogeoquímicos. 2 questões de evolução baseadas em cladística. Botânica, nós tivemos 2 questões, falando de angiospermas e fisiologia vegetal. Uma questão de fisiologia, falando do sistema imunológico. 3 questões de genética, falando de variabilidade genética, genética de populações e engenharia genética. Uma questão de seres vivos, falando do reino Monera. 3 questões de bioquímica, trazendo aí para a luz das questões a fermentação e nutrientes, certo? Enem de 2019, tá? Nós temos aí 4 questões de ecologia, falando de relações ecológicas, ciclobiogeoquímicos, essa palavrinha já apareceu para a gente 2 vezes, ação antrópica e poluição, que também já apareceu para a gente 2 vezes. 2 questões de evolução, genética das populações e cladística, uma questão de botânica com fisiologia vegetal, uma questão de zoologia com plateumintos, 4 questões de fisiologia. Tivemos aí sistema endócrino, sistema imunológico com soros e vacinas, sistema nervoso e sentidos e sistema excretor. 3 questões de genética abordando herança sexual e experimentos de Mendel. 2 questões de citologia, falando aí de membrana plasmática. Uma questão de histologia, falando das características dos tecidos, e uma questão de bioquímica que pega aí, aborda a bioquímica geral, tá bom? 2018, a gente teve aí 3 questões de ecologia, aí tivemos ecossistemas e biomas, ação antrópica e poluição, uma questão de evolução, falando de especiação, uma questão de botânica abordando fisiologia vegetal, uma questão de zoologia abordando os artrópodes, uma questão de fisiologia abordando o sistema digestório, uma questão de genética falando de biologia molecular,
3 questões de citologia, abordando síntese proteica e organelas citoplasmáticas, mais uma questão de bioquímica, dando aí um geralzão de bioquímica, e uma questão de seres vivos focada nos reinos, no reino, plural tá saindo hoje, né? Focada no reino dos protistas, tá bom? A prova de 2017, nós também tivemos aí 5 questões de ecologia, de novo, ciclo biogeoquímico, ações antrópicas e poluição, cadeias e teias alimentares, relações ecológicas, uma questão de botânica que abordava fisiologia vegetal, 3 questões de fisiologia, e aí a gente tem questões de sistema nervoso e sentidos, uma questão de genética com herança sexual, 3 questões de citologia com síntese proteica e outros temas gerais, e 2 questões de seres vivos, uma abordando taxonomia e a outra abordando o reino Monera, tá? A última prova que nós avaliamos foi a prova de 2016, e a gente tem aí 5 questões de ecologia, ciclos biogeoquímicos, ação antrópica e poluição, espécies exóticas, que de certa forma também infere sobre ação antrópica e poluição, e cadeias e teias alimentares. São os temas abordados aí em ecologia na prova de 2016. 2 questões de zoologia, com fisiologia animal e artrópodes. A gente pode perceber que artrópodes é um tema que cai bastante quando é cobrada a zoologia. Fisiologia, a gente teve sistema endócrino, sistema imunológico, soros e vacinas. Botânica, com mais uma questão de fisiologia vegetal. 2 questões de citologia, com organelas citoplasmáticas e divisão celular. E uma questão de bioquímica, abordando cadeias metabólicas. Então, nós temos aí 6 provas avaliadas. No montante, para a gente mostrar o geralzão, eu não contabilizei o Enem digital, porque ele é muito novo e a gente ainda precisa saber se a prova do Enem digital vai configurar uma prova diferente da do Enem impresso. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha opinião, a dificuldade entre as duas provas, do Enem digital e do Enem impresso, no ano de 2020, né, as provas que foram realizadas em 21, mas são referentes ao ano de 2020, foi muito grande mesmo. Então eu optei por não contabilizar no geralzão o Enem digital, mas eu trouxe para que vocês possam ter o conhecimento dessa classificação na prova, certo? Bem, vamos lá. Olhando então por geralzão, eu trouxe aqui um gráfico para vocês, e logo a gente pode observar, né, que as questões de ecologia são as que mais vão ser cobradas. Olha só a grande quantidade de questões de ecologia que a gente tem desde 2016 até a edição de 2020. Temos aqui também, olhando para o lado de cima desse gráfico, uma boa quantidade de questões de fisiologia, uma boa quantidade de questões de genética também, certo? Agora, olhando em números absolutos, já que essa análise ela é feita aqui no gráfico por ano, nós teremos nas últimas 5 edições do Enem o seguinte cenário, tá? Nós temos aí 24 questões de ecologia, 11 questões de citologia, 11 questões de fisiologia, 8 questões de genética, 7 questões de zoologia, 6 questões de bioquímica, 4 questões de evolução, 4 questões de seres vivos, 4 questões de botânica e 4 questões de histologia. Esse aqui é o nosso cenário e é a partir desse cenário que nós vamos então nortear o estudo. É óbvio que se você tiver pouco tempo para estudar biologia, olhando para essa posição, você vai dar muito maior preferência para ecologia do que para histologia,
para citologia do que para botânica. Por quê? Porque as questões dessas áreas da biologia são mais frequentes nas provas e a gente observa essa tendência nos últimos 5 anos. Então, muita atenção em relação a isso, porque é isso que vai nortear o nosso estudo, beleza? E já que nós temos então esse conhecimento, é hora de organizarmos as nossas lives. Eu estava em dúvida entre quarta e quinta-feira, e como na quinta-feira o canal Parabólica e o canal Historizando farão aquelas lives em conjunto para revisão de história, eu joguei as nossas lives de biologia para quarta-feira. Então, toda quarta-feira, às 18 horas, nós teremos uma live. Fique atento a ela, você vai poder interagir, vai poder fazer as suas questões, né? Tirar as suas dúvidas, e isso é bastante interessante, é bastante importante para que a gente possa construir esse caminho para a universidade juntos. Vocês podem contar com o meu apoio, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos na quarta-feira às 6 horas da tarde e ao vivo. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima.